E galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Games Tube. E cara, hoje eu vou falar meio que sobre Digital Cycle, ou quero dizer, incrível Digital Cycle. Bom, eu quero falar sobre pelo agradecimento pelo vídeo de Apps Hotel ter conseguido chegar em 154 views. Bom, como eu estava dizendo, eu agradeço muito pelo vídeo Apps Hotel, né? Ter conseguido aquela tanta visualização e pelo menos era suficiente para mim, para um canal pequeno. E isso me motivou a continuar fazendo vídeo de opinião sobre série e anime. E bom, eu só tô fazendo esse vídeo só pra o canal não ficar assim. Então, bora lá. E galera, tudo bem com vocês? E galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Games Sub. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre o episódio 1 do incrível Digital Cycle. E bom, vou falando que esse vídeo não tem roteiro, porque lógico que não vou falar muita coisa. Ou quero dizer, não vai ter roteiro mesmo. Pois é, eu só vou fazer um roteiro em um vídeo de um anime. Então, bora lá. Bom, falando sobre o incrível Digital Circo, ele foi o primeiro episódio, o piloto, foi lançado no dia 13 de outubro de 2023. E sobre Digital Circo, é um... Pera aí. Bom, o Digital Circle é sobre... Como posso dizer? Comédia sobre a psicológica. Sobre personagem fofo e cartuneco que odeiam sua vida e querem sair lá. O Digital Circle foi feito pela criadora Gusworks, pela equipe Glitch, que já criou outras séries, como tipo Monday Drones e algo a mais. Então, bom, como esse vídeo como o vídeo não tem roteiro, eu vou ter que meio que colocar alguns vídeos de alguns YouTube. Lógico, vai ser a mesma coisa do ABC até. Então, lógico que eu vou dar créditos pra ele, então bora lá. Tudo desse tipo aconteceu, que eu me lembro, e foi com o Welcome Home. Só que no caso de Welcome Home, eu tinha a mínima noção do que aquilo lá era. Só que foi só dar uma pequena pesquisada no YouTube que eu já entendi o porquê de tanta histeria em cima de The Amazing Digital Circles. Esse projeto foi lançado pelo canal Glitch, mas foi totalmente criado, dirigido e escrito por Gusworks. Se tu é viciado em ARGs e Analog Horrors em geral, tu conhece esse nome, até porque essa mulher criou Blue Channel, ela que tá por trás de The Amazing Digital Circles. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco dessa história e também, no final, eu vou apresentar uma pequena teoria. Lembrando que isso aqui é tudo muita especulação da especulação, até porque isso aqui é um piloto. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a The Amazing Digital Circus. The
Amazing Digital Circles é como um jogo/programa para computador, datado dos anos 90. Eu não sei dizer se isso daqui eram jogos educacionais ou apenas jogos, mas tenho em mente que isso aqui era um jogo. O ponto é, a empresa que é dona desse programa, que diga-se de passagem mal é citada, ela literalmente só tem a logo dela revelada nesse vídeo, ela tem um plano muito estranho pro marketing desse programa, mas a gente já fala disso. Antes da gente continuar, eu preciso abrir um parêntese aqui. Como isso aqui é um piloto, tem muita coisa que a gente não vai ter a resposta ainda. Por exemplo, quais são os reais planos dessa empresa? A única coisa que eu posso adiantar pra vocês por enquanto é que eles não são bons. Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital! Esse cara aí é o Caim. Ele é o manda-chuva desse programa. Ele que comanda todo esse universo digital, junto do seu braço direito, que é a bolha. Seja lá onde que o Caim vai estar, essa bolha vai estar junto. Dentro desse programa, a gente vai ter diversos palhaços, digamos assim. Essa frase vai fazer muito sentido mais pra frente. Vamos começar o nosso espetáculo! Na parte do Kaufmo, ele não aparece. Só que um aviso nos conta que ele simplesmente não quis aparecer hoje. Ok. Nessa parte, a música vai citar que eles sempre vão estar aqui. Dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Tá, eu vou deixar rolar. Dia após dia, após dia, após dia, após dia, nós voamos pra longe sem questionar. Pera, quê? Essa daí é a... Não, pera. Ela não tem nome. Quer dizer, ela não lembra o nome dela. Ela não faz parte desse grupo e ela acabou de chegar. Ela não lembra o nome dela porque ela acabou de cair nesse universo. E durante a transição do mundo real pro mundo digital, a tua memória é apagada. Pelo menos, boa parte dela. Quando ela aparece, a música inteira vai parar. E os integrantes vão ficar bastante confusos e vão começar a perguntar pro Caim se essa personagem era um NPC ou um, abre aspas, um otário novo. Eles inclusive citam que se ela for um personagem novo, eles vão ter que cantar toda a introdução de novo pra conseguir incluir ela na letra, coisa que eles não querem fazer. E assim que o Caim coloca os olhos nela, ele já entende o que tá acontecendo. Segundo ele, ela se trata de um humano que acabou de cair na dimensão deles. E a frase que essa personagem fala logo em seguida meio que confirma isso. Como é que eu tiro esse fone de mim? Calma, peraí. Is this a motherfucking Sword Art Online reference? Logo após dar uma surtada de leve e soltar alguns palavrões, ela é apresentada a esse mundo da forma mais horrível possível. Caim fala que assim como vários outros, ela acabou de cair ali por acidente, no mundo de Amazing Digital Circles. E pela frase que ela disse, ficou bem claro a forma que ela veio parar aqui. E, bom, é claro que a primeira pergunta dela vai ser, como é que eu faço pra sair? E é aí que começa o drama. Não tem saída. Todos estão presos e já aceitaram que esse lugar cheio de glitches, cantoria e cor é a sua nova casa. E ela precisa aceitar o mais rápido possível, porque senão algo bem terrível pode acontecer. Agora, tu sabia que a Samap não... Personagem que tá ali há anos. E esse aqui provavelmente foi o primeiro deles. O Kingo. E ele sim tá ficando bem biluteteia das ideias. Quando a gente vai conhecer ele, ele cita uma frase um tanto quanto curiosa. Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? Guardem essa frase, meus amigos. Tá bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? É, minha querida, não é bem assim. Os outros integrantes de lá ficam tentando convencer ela de todo jeito que ela precisa aceitar que não tem saída. Mas o fato dela ter visto uma porta de saída já nesse universo faz ela crer que existe sim uma forma de sair. Essas portas de saída vão aparecer várias vezes pra ela nesse episódio. Só que a série trata como se ela estivesse enlouquecendo apenas. Essas portas não existem. Ou, como a própria série diz, são apenas alucinações digitais. Já que ela vai ter que ficar lá, é melhor ela conhecer a nova casa dela. E o Caim apresenta pra ela. De primeira, eles têm a tenda, que é tipo um hall principal. É aqui onde o tal show digital acontece e também é onde ficam os aposentos de cada um. O segundo cenário seria o terreno. Nele, a gente tem o mar digital e o parque digital. Ok.
E por último, mas não menos importante, existe o vácuo, onde não tem absolutamente nada. O Caim chega a citar que ele não faz ideia do que tem no vácuo e que ele não recomenda que os integrantes passem por lá. Como isso aqui é praticamente um joguinho ou algo parecido com um jogo, eu chutaria que isso aqui é um limbo ou um blue hell. Todo mundo que joga qualquer tipo de jogo já deve ter se deparado com um. Ele fala que ele mantém todos os integrantes nesse local porque assim ele consegue deixar todos os olhos dele nos integrantes. E dá pra ter duas interpretações dessa frase. A primeira é que esses olhos realmente são dele. É como se ele estivesse sempre vigiando todos os integrantes. Mas eu acho essa resposta falha. E eu já explico por quê. A resposta que eu acho mais coesa é a segunda alternativa, que é esses olhos são os das pessoas que estão jogando esse jogo ou acompanhando essa série. Eu e tu. Eu acho que essa faz mais sentido porque esse programa sabe que ele é um programa. A gente tem a prova disso nos seus primeiros segundos, quando tudo tá pixelado e de repente a gente entra na tela e tudo fica em HD. Tudo isso aqui sabe que ele é só uma peça midiática. Os nossos olhos estão nisso. Na hora de voltar pra dentro da tenda, a menina vê mais uma porta, mas de novo o Caim não deixa ela chegar perto dessa porta. Ele fala pra ela que a porta não existe, que ela tá alucinando, ou melhor, que ela tá tendo alucinações digitais. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais por causa da transição da sua mente pro plano digital. Mas eu juro que eu... Alucinações digitais! Só que o mais estranho pra mim é a forma que os outros integrantes interagem com ela depois dela ter dito isso, que existe uma saída. Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? Do que você tá falando? Ok, pra desviar a atenção da menina, que tá realmente cabreira por ter visto aquela porta, o Caim pergunta pra ela qual é o nome dela, e ela não lembra do próprio nome. O Caim cita que sempre que alguém cai nesse universo, a memória dessa pessoa é apagada, e como ela não lembra do próprio nome, o Caim puxa uma roleta pra então decidir o novo nome dela. Nome esse que acaba sendo Pomni. O novo nome dela é Pomni. Depois do nome dela tá decidido, eles propõem fazerem uma aventura pra ela. Como a Pomni ainda é uma novata, eles decidem fazer uma aventura dentro da tenda, e não no terreno todo como é de costume. E o nome da aventura dela é Reúna os Glosmas. Glosmas são pequenas criaturas que roubam tudo o que eles veem. O objetivo deles nessa aventura é capturar todos os Glosmas que vão estar espalhados pela tenda. Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! Mas o que foi isso? Eu também queria saber, Pomni. Nessa hora, a Hagatha cita que o Caim manda essas atividades todo santo dia pra eles. Tudo isso pra eles não ficarem de mente vazia, porque senão eles vão enlouquecer. Povinho, tenham em mente que todos esses personagens já foram pessoas normais, que também acabaram caindo e ficando presas nesse show. Eles não buscam uma saída porque estão ali há muito tempo e já desistiram. Eles sabem que não tem como sair. O que resta pra eles é aceitar essas aventuras que o Caim propõe pra não enlouquecer pensando numa possível saída, porque ela não existe. E eles, querendo ou não participar, tem Pessoa que acabou de conhecer, ainda mais em um mundo novo e totalmente maluco. Ela é, ou até mesmo dormiam nesse mundo digital. E Pony olha totalmente em choque o que seria o resto dos seus dias. Loucura, um pouco de dor, amigos que não são tão amigos assim. Uma prisão onde sentir fome ou dormir não são nem necessidades. É uma prisão infinita, onde nem as recompensas por concluir uma aventura fazem o mínimo sentido. Nada faz sentido. Essa agora era a vida de Pony, até que ela enlouqueça e seja abstraída. E esse é o fim do episódio piloto. Mas claro, não dá pra sair dele sem algumas explicações, palpites e, claro, teorias. Não tratem o que eu vou falar aqui como verdade. Vocês podem interpretar esse primeiro episódio da forma que acharem melhor. Eu vou falar apenas a minha interpretação. Se você só queria saber o porquê dessa série ter ficado famosa, meu amigo, a qualidade é boa e se é bom e tem hype, vai furar a bolha. Agora é só esperar a galera falar mal do bagulho, que nem fazem com tudo que fica famoso, ou então a série ficar ruim. O que eu duvido muito, mas nenhuma mídia pode fugir desse mal.
De início já nos é apresentado essa ideia de que o mundo de Amazing Digital Circus não é real. Na verdade, existe um mundo que nem o nosso e isso daqui é apenas uma simulação, é um jogo. Quando Pomni entra nesse mundo, é a primeira coisa que ela percebe, que aquela não era ela de verdade. Como eu tiro esse headset de mim, eu botei esse bagulho, vim parar nesse mundo doido e não consigo mais tirar. Tanto que a coitada quase passa uns segundos quase tirando a cabeça pra fora. O meu primeiro palpite é que pessoas são colocadas nesse mundo e é bem fácil dizer que é contra a sua vontade. Só que eu sinceramente não gosto de imaginar isso. Eu já vi muita história de eu forcei essa pessoa a entrar nesse mundo e ela não sabe. Ou então história de sequestro seguido de eu forcei. Há aproximadamente um ano atrás, o primeiro episódio dessa série independente foi lançado no canal de animações da Glitch, um canal de estúdio independente de animação cujo principal objetivo é fazer séries que humilhem a qualidade dos filmes da Disney hoje em dia. Designs lindos, história maravilhosa, tudo que esses caras tocam faz sucesso. Digital Circus, no caso, não apenas fez sucesso, mas tem episódios com tipo 1 bilhão de visualizações. É fácil a série de animação independente mais famosa que a gente teve nos últimos anos. Uma história interessante, mistérios interessantes, muitos detalhes dentro dos episódios e milhares de teorias da conspiração que foram surgindo conforme os episódios foram lançando. Fora a dublagem magnífica da série, fora a dublagem magnífica da série também. Mas aí que tá. O ponto é que Digital Circus foi planejado pra ser uma série de apenas uma temporada, com no total 9 episódios, sendo que até agora a gente teve o lançamento do primeiro até o 7º, então faltam 2 episódiozinhos pra poder acabar essa série. E é claro que, não perdendo a oportunidade de ser um canal de teorias, eu sempre quis fazer um vídeo tentando jogar todas as teorias possíveis ao vento e falar sobre essa série com muito mais detalhes, né? Com toda a quantidade grande de coisas que ela tem a oferecer, tanto no quesito da história, quanto no quesito das teorias, as mensagens, entre várias outras coisas. Então é justamente por conta disso, né? Esse vídeo tá sendo gravado no comecinho de 2026, porque antes dos próximos episódios chegarem, a gente vai ter essa maratona de teorias no Decifrando de hoje, que vai ser um pouquinho diferente do normal. Caso você não me conheça, opa, e aí? Eu sou o Link e eu trabalho aqui no YouTube fazendo vídeos de teorias e tudo mais. E você tá assistindo um Decifrando, que são esses vídeos enormes aqui de 1 hora, onde eu fico falando por muito tempo sobre alguma coisa que eu gosto. Enfim, antes de começar, não esquece por favor de se inscrever, porque esses vídeos dão muito trabalho pra fazer, eles ficam quase 1 mês sendo produzidos, e você ajuda demais eu a continuar com o meu trabalho. De qualquer jeito, bem-vindos ao Decifrando, o incrível circo digital. Então, pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Bicho, pior é que o estresse de fazer esses vídeos grandes de 1 hora é forte, tá? Eu já tô começando a ficar com aquele famoso, mano, o famoso medo de ficar careca. Igual metade dos homens por aí. Quer dizer, a metade que não usa manual, né? Se você tá por aí na internet nos últimos anos, você sabe o que é a Manual, né? Uma das melhores plataformas de saúde que descomplica seu tratamento pra calvície de maneira prática, segura, conectando você com médicos e farmácias credenciados, tudo 100% online. Se você não sabe, calvície é uma parada bem mais comum do que parece. Segundo a OMS, 50% dos homens têm uma calvície forte até os 50 anos. E mais de 30% começam a perder cabelo antes dos 30 mesmo. Então, sabe aquele seu amigo de 20 anos que tá ficando calvaço já? E a Manual é bem simples de usar. Basta você acessar o site dos caras, vai ter um questionário de saúde pra você responder, por um médico se você for recomendado, e aí o tratamento vai ser produzido por uma farmácia parceira e vai chegar na sua casa com uma caixinha bem discreta pra você ir se tratando e tudo mais. A história central de Digital Circus é bastante conhecida, e é claro que os personagens da série, por serem bem populares, também. Mesmo que você nunca tenha assistido a série, você provavelmente já bateu com um deles aí em fanarts ou alguma coisa do tipo, na internet, TikTok, YouTube Shorts, por aí. Mas óbvio que como a gente vai fazer um vídeo falando sobre teorias, eu não vou falar necessariamente sobre os acontecimentos que a gente tem em cada episódio em si, mas sim sobre detalhes específicos dos personagens e do universo da série. Então, assim a gente refresca a nossa memória e fica com as regras de como esse universo funciona bem claras pra quando a gente for começar a teorizar, certo? Então, certo. A história geral da série é sobre um grupo de pessoas que viviam em um mundo real bem próximo do nosso, em épocas diferentes também. Cada personagem da série tem uma idade diferente e também parecem ter vindo de épocas diferentes. Assim como nós temos personagens da série que fazem referência, por exemplo, a Breaking Bad, que é uma série bastante famosa que foi lançada ali por 2006. Alguns personagens reconhecem a série, outros não. A ideia aqui é que todo esse grupo de pessoas que viviam no mundo real ficaram presos de alguma forma em um mundo digital em que nenhuma delas sabe exatamente o que é esse circo digital, de onde ele veio
veio, qual o seu propósito e como se sai dali. A última memória que todas as pessoas têm antes de ficarem presas é colocarem uma espécie de óculos de realidade virtual no rosto, logo em seguida elas acordam aqui, só que com falhas de memória muito específicas, tipo não se lembrar do próprio nome ou da própria aparência. No entanto, elas ainda conseguem lembrar de alguns detalhes da sua vida, como onde elas trabalhavam, pessoas que elas conheciam e etc. A ideia de ter colocado um óculos de realidade virtual antes de cair aqui faz com que muitas pessoas pensem no mais básico, que esse mundo é feito para representar um jogo de realidade virtual lá dos anos 90. Os cenários coloridos da série, as formas poligonais, um monte de coisas que aparecem no cenário fazem bastante sentido. Fora o fato de o mundo do circo digital parece muito com um jogo. Você tem bugs de colisão entre um cara ou uma mulher antes de entrar no circo, o que faz com que constantemente ela fique mudando suas próprias peças ao passar de cada episódio. Coisa que muitas pessoas já tinham descobrido desde o episódio 2, que cada vez que a Zubo aparece, ela sempre tá com um corpo diferente, com umas peças trocadas. Conforme os episódios passam, ela começa a se acostumar um pouco mais com essa ideia e vai se entendendo conforme a trama. Obviamente, a história dela é mais relacionada a gênero, sexualidade e algumas outras coisas. As coisas ficam mais óbvias quando ela é o único personagem que tem essa cena aqui. Em mim não gosta. Tá legal. Você quer mesmo saber o que eu quero? Ai, não. Eu quero conseguir transar. Compreensível, tenha um bom dia. Isso é uma coisa que vocês vão perceber que vai se repetir com todos os personagens da série, mas parece que todos eles, o corpo dos personagens, né, como é uma coisa muito cartunesca, ele é feito pra, de certa forma, representar um pouco como a trama do personagem é. Zubo é uma personagem toda trocada, porque provavelmente essa trama relacionada a gênero é o que torna o personagem dela o que ela é. E isso vai se repetindo com... Bom, gente, o vídeo vai acabar, mas hoje eu vou falar sobre a minha opinião. Bom, como é o primeiro episódio, lógico que pra mim ele não é lá das melhores, mas a animação é boa. A minha nota seria 8/10. Bom, assim, cara. E ainda vou ter que assistir um anime, porque pra eu fazer um vídeo daquele anime que eu preciso fazer o roteiro. Só que esse vídeo eu não consegui fazer com roteiro, ou sei lá, por preguiça ou algo assim. Mas se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou.